Olá, bem-vindo a mais uma jornada de transformação da sua mente e da sua vida. Hoje você vai descobrir ensinamentos que podem mudar a forma como você pensa, age e percebe o mundo ao seu redor. Se você está buscando sucesso, propósito e a força para superar qualquer obstáculo, este vídeo é para você. Antes de mergulharmos nessa jornada, quero que você faça uma escolha consciente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai despertar o seu potencial. Deixe o seu like como um compromisso consigo mesmo de que você acredita na sua própria capacidade. E comente aqui embaixo, compartilhando seus sonhos, suas dúvidas ou qualquer reflexão que este vídeo despertar dentro de você. Cada ação que você toma hoje é um passo na construção de uma vida extraordinária. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas teoria. É a essência do pensamento de Napoleon Hill, adaptada para a sua vida, para que você possa despertar sua mente, fortalecer sua fé, persistir diante das dificuldades e transformar sonhos em conquistas reais. Pergunte a si mesmo: você está vivendo ou apenas existindo? A resposta começa agora, e esta é a hora de agir. Então fique comigo até o final. Abra sua mente, seu coração e sua determinação, porque hoje você vai dar os primeiros passos para se tornar a versão mais poderosa de si mesmo. Vamos começar. Imagine-se sentado sozinho em seu quarto, olhando pela janela, observando o mundo seguindo seu ritmo enquanto você sente algo inquietante dentro de si. Uma certeza silenciosa de que há mais na vida do que você tem experimentado. Você já parou para pensar que cada pensamento que você tem é a semente do seu destino? Cada dúvida, cada medo, cada desejo, cada sonho não realizado, tudo isso está gravando linhas invisíveis no mapa da sua vida. E se hoje fosse o seu último dia, você estaria vivendo ou apenas existindo? Eu quero que você entenda algo fundamental. A mente é o terreno fértil onde o sucesso nasce. Se você semear pensamentos de medo, fracasso e insegurança, colherá apenas frustrações. Mas se cultivar ideias de coragem, ação e grandeza, cada pensamento se tornará uma força capaz de mover montanhas. Napoleon Hill nos lembra: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não é apenas uma frase bonita, é uma lei universal, um princípio que rege cada vitória e cada derrota em sua vida. Feche os olhos por um instante e visualize a versão mais poderosa de você mesmo. Sinta o poder crescendo dentro de seu peito, a clareza tomando conta de sua mente, a certeza de que você não nasceu para se conformar com a mediocridade. Este despertar não vem de fora, vem de dentro. É uma decisão consciente de assumir o comando de sua mente e de sua vida. Afirme comigo, em voz alta ou em silêncio: eu estou desperto e meu potencial é ilimitado. Repita estas palavras até senti-las pulsando em cada célula do seu corpo, até que elas se tornem parte de você. A partir de agora, cada passo que você der será guiado por esta consciência desperta, e o mundo, inevitavelmente, começará a se curvar diante da sua determinação. Imagine-se sozinho, em silêncio, observando o mundo se mover lá fora. Pessoas indo e vindo, preocupadas com tarefas, prazos, problemas cotidianos, enquanto dentro de você surge uma inquietação quase imperceptível, uma sensação de que existe algo maior que a vida que você está vivendo. É nesse momento que a mente começa a despertar. Cada pensamento que passa pela sua cabeça é uma semente, e a terra, onde ela cai, é a sua própria consciência. Se você não prestar atenção, sementes de dúvida, medo e conformismo podem germinar e dominar sua vida, levando-a para caminhos que você nunca quis trilhar. Agora, reflita:
Se hoje fosse o seu último dia, você estaria apenas cumprindo uma rotina, existindo sem perceber ou realmente vivendo, explorando cada oportunidade, cada desafio, cada instante que o universo colocou à sua frente? Perguntas como essa não são apenas provocações vazias, elas são o despertar da mente, o momento em que o homem começa a perceber que o controle de sua vida está e sempre esteve em suas próprias mãos. Napoleon Hill, ao longo de sua vida, estudou homens e mulheres de sucesso, aqueles que transformaram suas circunstâncias mais adversas em grandes realizações. Ele percebeu que todos compartilhavam um mesmo denominador: a capacidade de dominar a própria mente, de canalizar pensamentos, desejos e intenções de forma clara e determinada. A mente, ele dizia, é o terreno fértil onde a riqueza, a prosperidade e a realização pessoal se manifestam. Mas não se trata de simplesmente desejar ou sonhar. A mente exige clareza, compreensão e a coragem de olhar para si mesmo de frente, sem medo. Neste despertar, há também a consciência de que os pensamentos são invisíveis, mas têm consequências reais. Cada ideia que você alimenta, cada emoção que você permite crescer dentro de você, molda sua realidade de formas sutis e poderosas. A mente não distingue entre o que é possível ou impossível. Ela age conforme aquilo que você acredita ser verdadeiro. Um homem que acredita que está destinado a fracassar, inevitavelmente criará caminhos que o conduzam ao fracasso. Mas aquele que compreende a força de sua mente, que observa cada pensamento e cada decisão com atenção, começa a se tornar o arquiteto de seu próprio destino. Despertar a mente não é apenas compreender isso de forma intelectual. É sentir profundamente, é perceber que cada momento oferece uma escolha, que cada dia é uma oportunidade de reiniciar, de remodelar seu caminho. É reconhecer que, enquanto muitos vivem presos a hábitos automáticos, você pode escolher deliberadamente cada pensamento, cada ação, cada impulso. É nesse ponto que a verdadeira diferença entre quem existe e quem vive começa a se tornar clara. Ao refletir sobre isso, você perceberá que nada no mundo externo pode realmente controlar sua vida. Circunstâncias, pessoas, obstáculos, tudo isso é temporário, efêmero, e só exerce poder sobre você se você permitir. O poder real reside na sua mente, na capacidade de imaginar, planejar e agir de acordo com uma visão clara e definida de quem você deseja ser. E essa visão começa a se formar no instante em que você se permite questionar, observar e escolher conscientemente os pensamentos que vai cultivar. O despertar da mente é, portanto, mais do que uma etapa inicial. É um chamado à consciência. É o ponto em que o homem começa a perceber que não é apenas um passageiro em sua própria vida, mas o comandante de sua mente, o escultor de seu destino. É o momento em que cada pensamento ganha peso, cada decisão se torna significativa e cada ação se alinha com um propósito maior. É também o instante em que a dúvida e o medo podem surgir, mas agora você os encara de frente, sabendo que são apenas sombras, reflexos daquilo que ainda não foi compreendido ou dominado. E ao mesmo tempo, neste despertar, há um senso de urgência silencioso. A vida não espera. O tempo avança, inexorável, e aqueles que não despertam permanecem adormecidos, enquanto outros, conscientes do poder de sua mente, começam a mover-se em direção a objetivos, sonhos e conquistas que antes pareciam impossíveis. É um processo silencioso, íntimo e profundo, que transforma a maneira de pensar, sentir e perceber o mundo. A cada dia que passa, a mente desperta se torna mais clara, mais focada, mais determinada, até que o homem começa a compreender que a grandeza não é um dom concedido,
mas uma habilidade cultivada através do entendimento, disciplina e coragem de dominar a própria mente. A fé não é apenas uma palavra que se lê em livros ou se ouve em discursos inspiradores. A fé é o alicerce invisível sobre o qual toda a realização humana se ergue. É a força silenciosa, quase imperceptível, que mantém o homem avançando quando os olhos físicos não podem enxergar o caminho à frente. Napoleon Hill passou anos estudando homens que transformaram o impossível em possível, mulheres que, diante da adversidade, não apenas sobreviveram, mas prosperaram de maneiras que pareciam sobrenaturais. E ele percebeu que o elemento comum entre todos eles não era apenas a inteligência, a sorte ou a habilidade, mas a fé. A fé no próprio potencial, na vida e no poder do universo de conspirar a favor daqueles que persistem com convicção. Pense por um momento. Você acredita verdadeiramente na sua própria capacidade de criar a vida que deseja? Ou será que, em silêncio, você ainda permite que o medo, a dúvida e a insegurança ditem suas escolhas? A fé começa exatamente aqui, na coragem de olhar para si mesmo, reconhecer o que você é capaz de alcançar, mesmo quando todos os sinais externos dizem o contrário. É nesse espaço interno que a mente encontra forças que o corpo não pode sustentar sozinho. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de todas as realizações, mas poucos compreendem que não se trata de esperar passivamente que as coisas aconteçam. A fé exige ação, exige movimento, exige a capacidade de tomar decisões ousadas, mesmo quando o caminho é incerto. É acreditar sem ter provas, agir mesmo quando o medo sussurra para recuar, persistir mesmo quando cada fibra do seu ser implora por desistência. Essa é a fé que constrói impérios invisíveis, primeiro na mente e depois no mundo físico. Imagine a cena. Você está sozinho, enfrentando um desafio que parece maior do que você jamais enfrentou. Tudo ao redor sugere que é hora de desistir. As pessoas que você admira estão longe, ocupadas com suas próprias vidas. O mundo, silencioso, parece indiferente ao seu esforço. E é nesse exato momento que a fé entra em cena. Ela sussurra para você continuar. Ela segura sua mão quando você sente vontade de soltar. Ela não remove obstáculos, não elimina dificuldades, mas transforma a sua percepção deles. De repente, aquilo que parecia insuperável se torna apenas uma etapa, um teste, uma oportunidade para que você prove, antes de mais nada a si mesmo, a força de sua mente e a clareza de seu propósito. A fé verdadeira não é cega. Ela é informada pelo conhecimento, pela experiência e pela observação constante daquilo que a mente humana é capaz de realizar quando direcionada com disciplina e foco. Napoleon Hill ensinava que o homem que desenvolve fé em seu próprio poder começa a perceber que não existem coincidências, que a vida responde ao que se projeta com intensidade e clareza. Cada ideia cultivada, cada desejo compreendido e cada intenção firmada se tornam como ímãs, atraindo circunstâncias, oportunidades e pessoas que vibram na mesma frequência de determinação. Agora imagine o poder que surge quando fé e ação se encontram. Não se trata apenas de acreditar, mas de acreditar enquanto se move, enquanto se cria, enquanto se aprende, enquanto se persiste. A fé é como o vento que empurra uma vela. Sem ela, você pode remar, mas nunca avançará com velocidade suficiente para chegar a novos horizontes. É ela que transforma o impossível em possível, que faz com que a mente humana transcenda limitações físicas, temporais e circunstanciais. E mesmo quando você tropeça, quando os obstáculos se multiplicam e o cansaço ameaça dominar, a fé mantém uma luz acesa dentro de você, uma luz que não depende de aplausos, reconhecimento ou recompensas externas. Ela é silenciosa, íntima, firme.
Ela é a certeza de que cada esforço, cada decisão, cada pensamento focado tem um propósito, mesmo quando você ainda não vê o resultado final. É aqui que muitos falham. Eles confundem fé com sorte ou com otimismo superficial. Fé verdadeira exige disciplina mental, exige observar e dirigir seus pensamentos como um maestro conduz uma orquestra. Cada dúvida rejeitada, cada crença fortalecida, cada decisão tomada com coragem é como adicionar um tijolo à fundação de uma grande obra que será revelada no tempo certo. E conforme você se aprofunda nesse despertar da fé, começa a perceber que a vida não é um inimigo indiferente, mas uma aliada silenciosa. Obstáculos não são barreiras permanentes, mas testes temporários para aqueles que têm coragem de persistir. Pessoas que resistem ao desânimo, que mantêm clareza de propósito, que alimentam pensamentos de possibilidade mesmo diante do fracasso aparente, começam a perceber que tudo conspira a seu favor. Não porque o mundo seja justo, mas porque a mente desperta transforma cada desafio em oportunidade, cada fracasso em aprendizado, cada derrota em lição para o próximo passo. O poder da fé, portanto, não é apenas acreditar em algo distante ou abstrato. Ele é a capacidade de reconhecer dentro de si mesmo que você possui recursos que muitas vezes desconhece. Recursos de coragem, criatividade, persistência e intuição que, quando direcionados com clareza e ação, transformam cada aspecto da vida. A fé é a bússola da mente desperta e ela aponta sempre na direção da realização, mesmo que você ainda não veja a paisagem completa à frente. Durante grande parte da vida, a maioria das pessoas permanece à sombra de suas próprias ideias, esperando que algum dia, de maneira mágica, o mundo se dobre às suas vontades. Elas sonham, planejam e desejam, mas raramente se movem de fato. Napoleon Hill observou em décadas de estudo que o fracasso não nasce da falta de inteligência, talento ou oportunidades, mas da procrastinação, do hábito de adiar ações essenciais, do medo silencioso que paralisa a mente diante do desconhecido. É nesse ponto que a ação imediata se revela como a força que separa os homens comuns daqueles que alcançam grandeza. Imagine que você está diante de uma oportunidade que pode mudar sua vida. Um projeto, uma ideia, uma decisão. O coração acelera, a mente formula cenários, mas a dúvida surge. E se eu falhar? E se não der certo? E se for o momento errado? Esses pensamentos, embora naturais, são a maior ameaça ao potencial humano. Hill dizia que não existe momento perfeito, não existe amanhã garantido. O momento certo é agora. O ato de mover-se, de começar, mesmo sem garantias, é o primeiro passo para transformar sonhos em realidade. A ação imediata é um compromisso silencioso consigo mesmo. É a coragem de colocar em prática aquilo que a mente concebeu, de transformar ideias em experiências, de desafiar o medo com movimento. Ela exige mais do que entusiasmo momentâneo, exige disciplina, persistência, e a compreensão de que cada passo dado, mesmo que pequeno, constrói o caminho para a conquista. Aqueles que esperam por clareza absoluta ou por um alinhamento perfeito das circunstâncias, raramente avançam, porque o universo responde à iniciativa, não à hesitação. Pense nos homens e mulheres que Hill estudou. Todos começaram com incerteza, medo e obstáculos. Nenhum deles teve garantias. Todos enfrentaram o desconhecido. Mas eles decidiram agir, mover-se, experimentar, falhar e aprender. Cada tentativa os aproximava mais de seu objetivo, porque a ação não apenas cria resultados externos, mas molda a mente, fortalece o caráter e transforma a percepção de possibilidades. É na prática que a fé se confirma e que a mente desperta, descobre sua verdadeira força. A procrastinação, por outro lado, é o veneno silencioso que consome potenciais.
Adiar decisões, esperar por motivação externa ou por um sinal do universo é, na verdade, uma forma de resistência à própria grandeza. Hill enfatizava que o homem que espera nunca alcança o extraordinário. Ele apenas observa os outros conquistarem o que poderia ter sido seu. Cada minuto gasto na hesitação é um passo perdido no caminho da realização. É por isso que a ação imediata não é apenas recomendada. Ela é obrigatória para qualquer um que queira transformar intenção em resultado, pensamento em experiência concreta, desejo em conquista tangível. Agora, imagine o efeito cumulativo de pequenas ações consistentes. Cada passo, mesmo que imperfeito, cria momentum. Cada decisão tomada, mesmo com medo, gera aprendizado. Cada iniciativa colocada em prática fortalece a mente e reduz o espaço para dúvidas e incertezas. Hill comparava esse processo a uma corrente invisível. Cada elo é uma ação, e quanto mais você acrescenta, mais forte se torna a corrente que o liga ao sucesso. É assim que as grandes realizações, inicialmente invisíveis e improváveis, tornam-se inevitáveis. E a ação imediata não se limita a grandes movimentos ou decisões dramáticas. Muitas vezes, ela se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. Responder a uma oportunidade, estudar algo novo, conversar com uma pessoa que pode abrir portas, escrever uma ideia antes que ela se dissipe, dar o primeiro passo mesmo que a direção exata ainda não esteja clara. Cada gesto intencional fortalece a confiança, disciplina a mente e aproxima a pessoa daquilo que Hill chamava de propósito definido. O homem que domina a ação imediata entende que pensar e planejar são essenciais, mas que nada se realiza sem movimento. A ação é o catalisador que transforma potencial em realidade. Ela exige coragem, porque sempre haverá riscos, incertezas e obstáculos. Mas cada passo dado dissolve o medo, aumenta a clareza e revela novas oportunidades. É a diferença entre esperar que a vida aconteça e fazer com que a vida se curve à sua vontade. Hill também enfatizava que a ação imediata é contagiosa. Quando alguém decide realmente começar, mover-se, criar, essa energia se reflete ao redor. Pessoas, circunstâncias e até o próprio universo começam a responder. A iniciativa cria uma espécie de magnetismo silencioso, atraindo recursos, ideias e alianças que estavam invisíveis até aquele momento. Mas nada disso ocorre sem que a primeira centelha de movimento seja acesa pelo indivíduo. Portanto, compreender a ação imediata não é apenas entender a importância de agir. É compreender que a vida não espera. O tempo avança, os dias passam e as oportunidades surgem e desaparecem. A ação é o único caminho para transformar sonhos em conquistas, para validar a fé na prática, para dar sentido ao despertar da mente. Cada instante que você hesita, a vida continua e o mundo recompensa aqueles que estão dispostos a se mover, mesmo quando o medo insiste em permanecer. E por fim, ao internalizar a importância da ação imediata, você começa a perceber que não se trata apenas de fazer algo para alcançar sucesso material ou reconhecimento. Trata-se de afirmar a si mesmo que você é capaz de conduzir sua vida, de assumir responsabilidade pelo seu destino, de transformar cada pensamento e cada desejo em realidade tangível. É compreender que a grandeza não se manifesta no conforto da espera, mas na coragem de agir, aprender, ajustar e persistir sem jamais ceder à hesitação. Se há um elemento capaz de diferenciar aqueles que simplesmente vivem daqueles que constroem impérios invisíveis, ele se chama foco. Foco é mais do que atenção. É uma força silenciosa, poderosa, capaz de moldar a realidade e transformar ideias aparentemente frágeis em realizações concretas. Napoleon Hill, em suas pesquisas,
encontrou repetidamente que homens e mulheres de grande sucesso não eram necessariamente mais inteligentes, mais talentosos ou mais afortunados do que os demais. A diferença estava na capacidade de concentrar sua mente em um propósito definido e persistir, ignorando distrações, dúvidas e a multiplicidade de caminhos que a vida oferece. Pense por um momento no mundo ao seu redor. Quantas vozes competem diariamente por sua atenção? Quantas ideias, urgências e distrações surgem a cada instante, arrastando a mente para longe do que realmente importa? Para a maioria das pessoas, essa competição constante resulta em dispersão, confusão e estagnação. O homem médio raramente percebe que sua energia mental é finita e preciosa. Cada minuto gasto em pensamentos sem direção é um investimento desperdiçado em algo que não produzirá frutos. O foco, então, surge como a habilidade de direcionar toda essa energia para um único ponto de luz, um propósito definido, até que a força da mente se manifeste plenamente. Hill ensinava que o foco exige disciplina, não apenas motivação. A motivação por si só é passageira. Ela surge e desaparece como o vento, mas a disciplina é a ponte que conecta intenção e ação, pensamento e resultado. Desenvolver foco significa treinar a mente para permanecer firme, mesmo quando os estímulos externos clamam por distração. É aprender a dizer não às oportunidades que desviam da direção escolhida, a evitar os atalhos fáceis que apenas dão a sensação de movimento, mas não levam a nenhum lugar. É compreender que a grandeza nasce da capacidade de sustentar a atenção, a energia e a ação em direção ao objetivo, independentemente do que o mundo externo apresente. Imagine um artista diante de sua tela, um arquiteto diante de seu projeto ou um inventor diante de seu experimento. A habilidade de criar algo extraordinário não vem apenas de talento ou inspiração. Vem da capacidade de manter-se concentrado, de eliminar tudo que não contribui para a realização daquele propósito. Cada pensamento disperso é como uma gota de tinta fora da tela. Cada hesitação é como um tijolo mal colocado que compromete a estrutura. Hill chamava isso de o poder de uma mente disciplinada, capaz de focar sem permitir que o caos do mundo desvie sua atenção do que realmente importa. Mas o foco não é apenas uma técnica mental, é também uma questão de prioridade interna. Quando a mente percebe o que é verdadeiramente importante, quando ela reconhece o valor e a urgência de um objetivo definido, ela começa a operar com uma clareza que transcende a confusão cotidiana. A mente desperta começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, soluções que pareciam inexistentes, caminhos que ninguém mais consegue ver. É o efeito cumulativo da atenção sustentada. Pequenas ações coerentes se acumulam e produzem resultados exponenciais. Ao mesmo tempo, manter o foco exige coragem, porque quando você escolhe concentrar-se em um objetivo, inevitavelmente ignora outros caminhos aparentemente tentadores. Você escolhe a estrada estreita da disciplina, sabendo que atalhos, distrações e críticas externas tentarão desviá-lo. Hill percebeu que muitas vezes o mundo resiste àqueles que se dedicam com determinação a um propósito definido. Amigos, familiares ou colegas podem não compreender suas escolhas. A sociedade valoriza mais o conforto e a rotina do que a coragem de avançar rumo ao desconhecido. Mas é justamente nesse ponto que o foco se torna transformador. Ele não apenas direciona suas ações, mas fortalece sua mente contra influências externas, criando uma barreira invisível que protege sua visão, sua energia e sua intenção. O foco também é uma lente através da qual a mente aprende a diferenciar o essencial do supérfluo,
Cada decisão, cada ação, cada pensamento passa a ser filtrado, ponderado e avaliado em relação ao propósito maior. Eu ensinava que grande parte do fracasso humano surge da incapacidade de distinguir entre o que importa e o que é apenas distração. Uma mente dispersa produz resultados medianos. Uma mente focada produz resultados extraordinários. É uma diferença sutil, mas de impacto incalculável. Imagine agora o efeito de anos de foco aplicado de maneira constante. A mente começa a se alinhar com o propósito. Os pensamentos passam a gerar ações coerentes e cada ação se torna um passo firme em direção ao objetivo. Obstáculos que antes pareciam impossíveis começam a se tornar etapas de aprendizado. Falhas deixam de ser desastres e passam a ser sinais de ajuste. O mundo que antes parecia caótico agora responde à mente disciplinada, porque o homem que domina seu foco cria uma força invisível que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas com sua intenção. O foco, portanto, não é apenas uma habilidade, é uma forma de poder. É a capacidade de transformar ideias em resultados, sonhos em conquistas, intenção em realidade tangível. Eu enfatizava que o homem que mantém sua atenção em um propósito definido, dia após dia, mesmo em meio às distrações e desafios, desenvolve uma força que nada e ninguém pode deter. É como a água que, concentrada em um ponto, perfura a rocha. É a mente humana direcionada que conquista aquilo que parecia impossível. E por fim, o foco não é algo que se adquire uma vez e se mantém automaticamente. Ele é cultivado, treinado e refinado. Exige prática constante, vigilância sobre a mente e a coragem de eliminar tudo que não contribui para o propósito escolhido. Mas uma vez dominado, ele transforma não apenas os resultados que você alcança, mas a própria experiência de viver. Cada momento ganha significado, cada esforço se torna valioso. E a vida deixa de ser uma sucessão de dias dispersos para se tornar uma obra de grandeza consciente, construída com a força da mente, da disciplina e da atenção. A vida nunca foi concebida para ser um caminho suave. Desde o nascimento até os momentos finais de nossa existência, cada ser humano encontra pedras, barreiras e ventos contrários que ameaçam desviá-lo de seus objetivos. Alguns chamam isso de azar, outros de destino. Napoleon Hill, estudando as trajetórias daqueles que alcançaram grandeza, percebeu algo muito diferente. Os obstáculos não são punições nem acidentes da vida. Eles são instrumentos do desenvolvimento da mente, testes da coragem e da determinação, catalisadores do crescimento que apenas os conscientes conseguem perceber. Imagine-se diante de uma dificuldade aparentemente insuperável, um fracasso financeiro, uma oportunidade perdida, a rejeição de alguém ou de algo que parecia essencial para seu progresso. O instinto natural da mente é recuar, encontrar justificativas para abandonar o caminho, culpar circunstâncias externas ou pessoas pelo que aconteceu. Mas é exatamente nesse momento que a grandeza começa a se formar dentro de você. O obstáculo, por mais desafiador que pareça, é apenas um reflexo da sua própria resistência interior, uma oportunidade para que você teste a força da sua fé, a clareza do seu propósito e a determinação da sua ação. Hill observou que os homens que fracassam repetidamente não são aqueles que encontram obstáculos, são aqueles que permitem que os obstáculos os definam. Eles deixam que cada dificuldade se transforme em justificativa para desistir. Aqueles que prosperam, ao contrário, veem cada problema como uma lição, cada adversidade como uma ferramenta, cada falha como um guia silencioso que aponta para o caminho correto. Eles compreendem que o obstáculo contém em si a semente da oportunidade e que a maneira como a mente reage a ele determina o resultado final.
Para compreender verdadeiramente o poder de superar obstáculos, é preciso primeiro perceber a diferença entre o que está fora de seu controle e o que está dentro. O mundo sempre apresentará desafios, circunstâncias imprevisíveis, pessoas que não cooperam, eventos que alteram o curso de seus planos. Nenhum homem pode controlar tudo externamente, mas todos podem controlar sua reação interna. A mente humana, quando disciplinada e desperta, transforma dificuldades em experiência, pressão em aprendizado e frustração em combustível para continuar avançando. Considere, por exemplo, aqueles que Hill estudou que passaram por falências, perdas devastadoras e rejeições aparentemente insuperáveis. Muitos poderiam ter desistido, mas em vez disso decidiram estudar, refletir e reagir de forma inteligente. Cada falha tornou-se um mapa de erros a evitar, cada dificuldade um professor silencioso, cada derrota uma oportunidade de redefinir estratégias e fortalecer caráter. E é justamente essa atitude que transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. A capacidade de reagir à adversidade com ação, reflexão e coragem. Os obstáculos também têm o poder de revelar verdades profundas sobre si mesmo. Eles expõem medos escondidos, fraquezas que ainda não foram confrontadas e limitações que a mente cria quando está desorganizada ou dispersa. Napoleon Hill enfatizava que o homem que enfrenta o mundo de frente, que encara a dificuldade sem hesitação, desenvolve uma consciência mais elevada de suas capacidades. Ele aprende que a resistência não é algo a ser temido, mas a força que molda o caráter. Quanto maior o desafio, mais profunda a transformação que ele pode gerar. E mesmo quando a derrota parece inevitável, Hill nos lembra que nada é permanente. Cada obstáculo é temporário e a vida continua. O homem que compreende isso mantém a perseverança como companheira constante, sabendo que os resultados finais dependem de consistência e paciência, não de sorte ou favores externos. A persistência diante da dificuldade é a prova tangível de fé e coragem, e é essa combinação que gera mudanças verdadeiramente duradouras. Superar obstáculos também exige criatividade e adaptação. Nem sempre a força bruta ou a repetição de ações passadas garante vitória. Muitas vezes é necessário observar, aprender e ajustar o plano. É a mente consciente, alerta e estratégica que encontra soluções onde outros veem apenas barreiras. Hill frequentemente mencionava que a falta de criatividade diante de desafios é um dos maiores fatores que mantém as pessoas presas à mediocridade. A mente desperta, porém, vê oportunidades escondidas em cada problema, caminhos alternativos em cada impasse e potencial de crescimento em cada limitação. Além disso, há um elemento silencioso, mas poderoso em superar obstáculos, o impacto emocional e psicológico que cada vitória gera. Cada dificuldade enfrentada fortalece a coragem, aumenta a autoconfiança e amplia a percepção de possibilidades. A experiência de vencer aquilo que parecia impossível cria uma resiliência duradoura que não depende de circunstâncias externas, mas nasce de dentro, da compreensão íntima do poder da mente. É assim que o homem aprende, de forma tangível, que ele é capaz de muito mais do que jamais imaginou. Por fim, superar obstáculos é um processo contínuo, nunca um evento isolado. A vida não se torna livre de desafios, mas a forma de enfrentá-los se transforma. Aqueles que internalizam essa perspectiva deixam de temer a adversidade e passam a vê-la como um instrumento de crescimento, um guia silencioso que aponta para a necessidade de ação, disciplina e autoconhecimento. Hill ensinava que a verdadeira medida do homem não está nas circunstâncias que enfrenta, mas na maneira como ele usa sua mente para transformar dificuldades em conquistas e limitações em oportunidades.
Assim, cada obstáculo que surge em seu caminho é uma prova, uma lição e uma oportunidade. Ele testa sua fé, força, foco e determinação. Ele revela a força de sua mente e a clareza de seu propósito. E ao enfrentá-lo de frente, você não apenas vence a dificuldade, você transforma a si mesmo, fortalecendo o alicerce de sua vida e preparando-se para realizações ainda maiores que ainda estão por vir. Em algum momento da vida, cada homem e cada mulher se depara com uma pergunta silenciosa, quase invisível: quem sou eu, de verdade? É nesse instante que o espelho da autoconfiança se torna indispensável. Mas não falo de um simples reflexo físico diante de uma superfície de vidro. Falo do espelho interno, aquele que revela nossas crenças mais profundas, nossos medos mais ocultos e, acima de tudo, nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Napoleon Hill estudou centenas de indivíduos que alcançaram sucesso extraordinário e percebeu que o ponto de virada de todos eles foi um momento de autoconhecimento profundo, em que olharam para si mesmos com honestidade, coragem e determinação. Muitos passam a vida evitando esse espelho. Preferem viver com desculpas e justificativas, culpando circunstâncias externas, pessoas ou o destino. Eles olham para o mundo e veem barreiras, mas raramente se voltam para dentro, onde reside o verdadeiro poder. A autoconfiança nasce do confronto com a própria mente. É olhar para os medos, inseguranças e dúvidas e ainda assim escolher avançar. É perceber que, independentemente das circunstâncias externas, existe uma força dentro de você que pode mover montanhas, desde que seja reconhecida e cultivada. Hill observou que homens que desenvolvem autoconfiança verdadeira não a obtêm simplesmente dizendo "eu posso" ou repetindo palavras vazias. Eles a constroem enfrentando a si mesmos todos os dias. Cada desafio superado, cada decisão tomada com coragem, cada risco calculado e executado fortalece a percepção de que eles são capazes. O espelho, nesse sentido, é uma ferramenta de reflexão constante. Ele mostra onde você falhou, onde hesitou, mas também revela sua capacidade de aprender, adaptar-se e crescer. Imagine-se diante de uma situação desafiadora, talvez maior do que qualquer coisa que você já tenha enfrentado. O medo surge naturalmente. A dúvida tenta paralisar sua mente. O mundo parece conspirar contra você. E é nesse momento que o espelho da autoconfiança revela sua força. Ele não mente. Ele não inventa ilusões. Ele apenas mostra o que você realmente é capaz de fazer quando decide não permitir que o medo domine. Olhar para si mesmo e aceitar essa verdade é um ato de coragem mais poderoso do que qualquer ação externa. A autoconfiança verdadeira, segundo Hill, nasce também da experiência acumulada. Cada tentativa, mesmo quando falha, é um degrau na construção da crença em si mesmo. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada decisão tomada com coragem e consciência alimenta a mente com provas concretas de capacidade. Diferente de uma confiança superficial, baseada em elogios ou reconhecimento externo, a autoconfiança do espelho nasce da vivência e da compreensão profunda de que você possui recursos internos que são invisíveis para os outros, mas tangíveis para quem se atreve a olhar para dentro. O espelho da autoconfiança, no entanto, exige vigilância constante. A mente humana tem a tendência de se abalar diante de críticas, rejeições ou fracassos. Quem não está atento pode permitir que pequenas derrotas corroam a percepção de si mesmo até perder a fé em seu próprio potencial. Hill enfatizava que o homem de sucesso mantém uma conexão firme com seu próprio espelho interno, retornando a ele sempre que necessário, ajustando a percepção, fortalecendo a coragem e reafirmando a clareza de propósito.
É também nesse espelho que você percebe a diferença entre autoconfiança e arrogância. O primeiro nasce da honestidade consigo mesmo, da avaliação precisa de forças e limitações e da coragem de agir apesar das dúvidas. A segunda é um falso escudo, uma máscara que tenta esconder fraquezas e inseguranças, mas que se desfaz rapidamente diante da adversidade real. Hill ensinava que a verdadeira força não se mostra em palavras ou aparências. Ela se manifesta na capacidade de enfrentar desafios com calma, clareza e determinação, mantendo a integridade e a consciência de si mesmo intactas. O espelho da autoconfiança também é um catalisador para a ação. Ele transforma a intenção em movimento, pensamento em experiência. Ao compreender suas forças e limitações, você aprende a escolher caminhos que maximizam resultados, a enfrentar riscos de forma inteligente e a persistir onde outros desistem. Cada vez que você olha para dentro e reconhece sua capacidade, a mente desperta, cria novas conexões, novas soluções e novas estratégias. Hill afirmava que a autoconfiança era a base para todas as realizações significativas, porque sem ela, mesmo o maior conhecimento ou habilidade é incapaz de produzir resultados duradouros. Além disso, este espelho silencioso revela também o valor de cada experiência passada. Cada desafio, cada erro, cada fracasso se transforma em uma lição valiosa quando você o observa com clareza. Não se trata de se punir por falhas, mas de reconhecer que cada uma delas é uma prova da capacidade de aprender e crescer. Hill via isso como um processo contínuo. A mente que se observa, se analisa e se corrige torna-se cada vez mais poderosa, resistente e direcionada. Por fim, o espelho da autoconfiança ensina que a verdadeira grandeza não está em acumular riqueza, status ou reconhecimento externo. Ela está em conhecer-se profundamente, em enfrentar-se sem medo, em compreender que o maior recurso que um ser humano possui é a sua própria mente. É nessa compreensão que você encontra liberdade, poder e propósito. A vida não se torna apenas uma sequência de dias e acontecimentos. Ela se transforma em uma jornada consciente, guiada pela força da mente, pela clareza de propósito e pelo conhecimento íntimo de quem você realmente é e do que é capaz de realizar. A vida raramente oferece caminhos retos. Quase sempre, ela se apresenta como um labirinto cheio de curvas inesperadas, becos sem saída e desafios que testam não apenas nossa habilidade, mas também nossa coragem, nossa fé e nossa determinação. Napoleon Hill, ao estudar homens e mulheres de grande sucesso, percebeu algo que se repetia como um padrão inevitável. Aqueles que alcançavam conquistas extraordinárias eram aqueles que aprendiam a persistir, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra eles. Persistência não é apenas continuar por teimosia, é continuar com consciência, propósito e coragem, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Imagine um viajante em meio a uma tempestade. O vento sopra contra seu rosto. A chuva obscurece sua visão, o terreno parece traiçoeiro e cada passo exige esforço dobrado. A desistência pareceria natural, quase lógica, mas é exatamente nesse instante que a persistência se revela como a verdadeira força transformadora. Aquele que persiste entende que a adversidade não é um sinal de fracasso, mas um teste silencioso, uma oportunidade para que a mente se fortaleça e o caráter se molde. A persistência é a ponte que conecta a visão ao resultado, a intenção à realização, o sonho à concretização. Hill estudou inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram repetidos fracassos antes de alcançar sucesso duradouro.
Homens que perderam negócios, mulheres que viram oportunidades se esfarelarem diante de seus olhos, indivíduos que foram ridicularizados ou rejeitados diversas vezes, e ainda assim eles continuaram. Não porque eram imunes à dor, à frustração ou à dúvida, mas porque compreenderam que cada revés era temporário, que cada derrota escondia lições essenciais e que a persistência, mesmo silenciosa e solitária, acabaria abrindo portas que ninguém mais podia ver. Persistir exige uma força mental que poucos desenvolvem. A mente humana é facilmente seduzida pelo conforto da desistência. Quando o esforço não gera resultados imediatos, o cansaço físico e emocional tenta convencer o indivíduo de que parar é a única opção racional. Mas Hill nos ensinou que os resultados duradouros raramente surgem de maneira instantânea. Eles se acumulam gradualmente à medida que o esforço constante se combina com a clareza de propósito e a disciplina da ação. É a repetição consciente, a dedicação diária, a recusa em ceder à primeira onda de dificuldade que constrói realizações extraordinárias. A persistência também é um reflexo da fé interior. Aqueles que persistem não o fazem apenas por obstinação, mas porque acreditam naquilo que desejam alcançar. Eles mantêm viva a visão de seu objetivo, mesmo quando nada no mundo externo confirma sua possibilidade. Hill enfatizava que a fé alimenta a persistência e a persistência confirma a fé. É um ciclo contínuo. Cada ação corajosa fortalece a confiança e cada momento de confiança fortalece a capacidade de continuar. Sem essa aliança entre fé e persistência, mesmo os talentos mais extraordinários podem se perder no caminho da vida. Além disso, a persistência transforma o erro em aprendizado. Aqueles que desistem ao primeiro fracasso nunca compreendem a riqueza de conhecimento que se esconde por trás de cada derrota, mas aqueles que persistem veem cada erro como uma lição, cada tropeço como uma oportunidade de ajuste, cada dificuldade como um mapa indicando o caminho a seguir. Hill afirmava que o fracasso é apenas um degrau, e a persistência é a escada que transforma esses degraus em degraus de ouro rumo ao sucesso. Persistir também exige coragem de enfrentar críticas e resistência externas. O mundo muitas vezes não compreende a determinação de quem segue seu próprio caminho. Amigos, familiares, colegas podem ridicularizar, desencorajar ou duvidar. Mas o homem persistente não se deixa moldar pela opinião alheia. Ele mantém sua visão intacta, sua mente disciplinada e seu coração alinhado com o propósito que escolheu seguir. Hill entendia que o verdadeiro poder de um indivíduo se manifesta quando ele mantém sua direção, não importando quantas vozes tentam desviá-lo. E ao longo do tempo, a persistência gera momentum invisível, mas inevitável. A mente humana, quando direcionada continuamente para um objetivo, começa a encontrar soluções antes invisíveis, oportunidades antes imperceptíveis e alianças que parecem surgir do nada. Hill observou que muitos dos maiores sucessos da história não surgiram de sorte, mas da força silenciosa de homens e mulheres que se recusaram a desistir, que continuaram a agir, aprender e adaptar-se até que o impossível se tornasse possível. Finalmente, a persistência não é apenas sobre conquistas externas, é sobre transformação interna. Cada desafio superado, cada resistência enfrentada, cada obstáculo vencido fortalece a mente, constrói caráter e amplia a consciência do próprio potencial. O homem que persiste aprende inevitavelmente que ele é mais forte do que imaginava, mais capaz do que acreditava e mais resiliente do que jamais poderia medir.
É através dessa jornada contínua, silenciosa e obstinada que a vida se transforma de um fluxo de acontecimentos aleatórios em uma construção consciente, poderosa e extraordinária. E é exatamente essa compreensão que distingue aqueles que vivem na mediocridade daqueles que se elevam. Persistência não é um atributo natural, é uma decisão diária, uma escolha consciente de continuar, mesmo quando tudo ao redor sugere parar. É a prática contínua de levantar-se, ajustar-se e avançar. E quando essa prática se torna parte do ser, ela transforma não apenas os resultados que você alcança, mas a própria experiência de viver. Cada dia se torna significativo, cada ação carrega propósito e cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento. Riqueza, para a maioria das pessoas, é sinônimo de dinheiro, propriedades, posses materiais. Mas Napoleon Hill nos ensinou que essa é apenas uma fração do verdadeiro conceito. A riqueza real não é apenas o que se possui no mundo físico, mas o alinhamento entre seus objetivos, ações e propósito. É a capacidade de viver de forma plena, consciente, com energia e direção, enquanto transforma não apenas sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Sem propósito, a riqueza se torna vazia, um peso que não satisfaz a alma. Com propósito, cada recurso, cada conquista e cada experiência se transforma em algo significativo, duradouro e transformador. Imagine-se acumulando bens, conquistando status ou reconhecimento, mas sentindo um vazio silencioso que nenhuma posse consegue preencher. Muitos que Hill estudou haviam alcançado fama e fortuna, mas sentiam uma inquietação interior, porque não haviam definido um propósito claro, não haviam compreendido que a verdadeira riqueza nasce da contribuição, da intenção consciente e da transformação pessoal. A mente desperta percebe que o dinheiro por si só é neutro. É a forma como ele é usado, direcionado e associado a um propósito maior que define seu verdadeiro valor. O propósito, segundo Hill, é a bússola que orienta cada ação, pensamento e decisão. Ele dá sentido ao esforço diário, transforma obstáculos em oportunidades e proporciona uma força interna que nenhum fracasso pode destruir. Um homem ou mulher com propósito claro não se deixa abalar por críticas, rejeições ou perdas momentâneas, porque sabe que cada passo dado faz parte de uma jornada maior, que transcende o imediato e conecta-se a algo significativo, àquilo que realmente importa. Riqueza e propósito estão intimamente ligados. Sem foco no propósito, a riqueza material se torna efêmera, perdida entre distrações e desejos passageiros. Com propósito, cada recurso acumulado pode ser utilizado para ampliar impacto, gerar oportunidades, melhorar vidas e criar legados duradouros. Hill enfatizava que indivíduos bem-sucedidos financeiramente raramente alcançam sucesso completo, se não houver um propósito definido guiando suas ações. O propósito fornece direção, enquanto a riqueza fornece meios de manifestar essa direção no mundo real. Imagine a sensação de caminhar diariamente com clareza absoluta. Você sabe o que quer, por que quer e como pretende chegar lá. Cada decisão se torna mais fácil, porque o propósito atua como uma lente que filtra o supérfluo e destaca o essencial. O tempo, que é o recurso mais precioso que possuímos, passa a ser investido com sabedoria. Hill percebeu que indivíduos que alinham riqueza e propósito desenvolvem não apenas abundância material, mas também paz interior, satisfação e resiliência emocional. Eles se tornam magnéticos, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com sua visão. E ao longo do caminho surgem momentos de teste, perdas inesperadas, frustrações,
desafios éticos, escolhas difíceis entre lucro imediato e integridade. É nessas situações que a conexão entre riqueza e propósito revela sua força. A mente desperta começa a discernir entre ganhos passageiros e resultados que realmente agregam valor à vida e à sociedade. Hill ensinava que a riqueza sem propósito é como um rio sem direção. Ele pode fluir, mas não conduz a lugar nenhum. A riqueza com propósito, por outro lado, cria impacto duradouro, transforma realidades e deixa um legado que transcende gerações. Riqueza e propósito também estão intrinsecamente ligados à mentalidade. A mente que compreende essa conexão começa a operar com clareza e estratégia. Ela percebe que cada investimento, cada escolha e cada ação devem servir ao propósito maior. O medo de perder, a ansiedade diante de desafios financeiros ou a pressão social se tornam secundários diante da convicção interior de que a verdadeira riqueza está na harmonia entre ação, intenção e contribuição. Hill enfatizava que o domínio da mente é essencial. Uma mente disciplinada e focada transforma oportunidades em conquistas e problemas em aprendizado, guiando a pessoa em direção à realização plena. Além disso, Hill destacava que a riqueza e o propósito são inseparáveis da ética e do caráter. O homem que busca prosperidade sem integridade perde seu próprio valor, enquanto aquele que atua com propósito e honestidade multiplica não apenas recursos materiais, mas também respeito, confiança e influência. A verdadeira grandeza, ele dizia, não é medida apenas em bens ou títulos, mas na capacidade de transformar recursos em impacto positivo e desafios em crescimento. Por fim, compreender riqueza e propósito é perceber que a vida é uma oportunidade de criação consciente. Cada pensamento, ação e decisão pode gerar abundância material e espiritual. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada dificuldade transformada em aprendizado contribui para construir uma vida rica em significado. Hill ensinava que o homem que vive com clareza de propósito e dedicação consistente descobre que riqueza não é apenas um fim, mas um instrumento para alcançar algo maior, a realização plena, a liberdade interior e a capacidade de deixar uma marca duradoura no mundo. No ritmo acelerado da vida moderna, poucas pessoas percebem a força silenciosa que reside na pausa. Enquanto todos correm atrás de resultados imediatos, oportunidades aparentes e validação externa, Hill descobriu que os indivíduos verdadeiramente poderosos dedicam tempo à reflexão e à meditação. Ele entendia que a mente humana, assim como um músculo, precisa ser treinada, disciplinada e, acima de tudo, descansada. A reflexão profunda não é uma perda de tempo. É a fonte de insights, clareza e direção que orienta cada ação com precisão e propósito. Imagine por um momento que você está diante de uma encruzilhada. As opções parecem confusas, os caminhos nebulosos e a pressão externa sugere decisões precipitadas. É nesse instante que a prática da meditação ou reflexão se torna essencial. Hill observou que os homens que alcançaram grandeza reservavam momentos diários para silenciar o mundo externo e ouvir a própria mente. Não apenas para buscar soluções práticas, mas para compreender os pensamentos que dirigem suas ações, identificar crenças limitantes e reconhecer padrões que poderiam sabotar seu progresso. Refletir é compreender a própria mente com honestidade brutal. É confrontar medos, limitações e hesitações, e ainda assim decidir avançar. É perceber que muitas das barreiras externas são reflexos internos de dúvida, medo ou falta de clareza. A meditação, nesse sentido, atua como um espelho interno, mostrando aquilo que muitas vezes ignoramos no cotidiano.
Hill dizia que um homem que conhece sua própria mente possui uma vantagem sobre todos os outros. Ele não é guiado apenas por impulsos ou opiniões alheias. Ele age com intenção, estratégia e consciência. A prática da reflexão também fortalece a capacidade de decisão. Quando a mente está turvada por ansiedade, pressa ou excesso de estímulos, decisões importantes são frequentemente tomadas de maneira precipitada, levando a erros que poderiam ser evitados. Hill enfatizava que reservar tempo para meditar sobre decisões críticas permite que a mente se organize, pese alternativas e antecipe consequências, criando ações mais coerentes e eficazes. A meditação não elimina obstáculos, mas clareia o caminho, tornando a mente mais resistente às distrações e mais aberta à criatividade e à intuição. Além disso, a reflexão profunda ajuda a fortalecer a fé interior. Quando você se permite olhar para dentro, compreender seus recursos internos e reconhecer sua capacidade de superar desafios, percebe que a força necessária para avançar já reside dentro de você. Hill ensinava que a mente é capaz de criar circunstâncias, atrair oportunidades e moldar o destino, mas apenas quando há clareza de propósito e conexão consciente com o próprio poder interior. A meditação serve como um canal silencioso para essa energia, permitindo que a fé se traduza em ação e que a intenção se transforme em resultados tangíveis. A introspecção também revela padrões inconscientes que limitam o progresso. Cada pessoa carrega crenças e hábitos que muitas vezes operam em silêncio, impedindo que alcance seu verdadeiro potencial. Hill descobriu que indivíduos de grande sucesso dedicam tempo a observar esses padrões, questioná-los e substituí-los por pensamentos construtivos e estratégicos. É nesse trabalho interno que se constrói a força mental necessária para enfrentar adversidades, tomar decisões ousadas e permanecer persistente diante de desafios. Imagine o efeito cumulativo de anos de reflexão e meditação disciplinadas. Cada insight obtido, cada padrão compreendido, cada crença fortalecida contribui para moldar uma mente poderosa, focada e resiliente. Obstáculos que antes pareciam impossíveis se tornam desafios temporários. Fracassos não são mais motivos para desistir, mas sinais de aprendizado. A mente desperta começa a operar com precisão, conectando intenção, ação e propósito de forma harmoniosa. Hill via isso como uma das maiores chaves para a realização pessoal. O homem que conhece e domina sua mente não é apenas capaz de atingir objetivos. Ele é capaz de criar uma vida de significado, equilíbrio e impacto duradouro. Hill também enfatizava que a meditação não precisa ser complexa. Não se trata de rituais complicados ou isolamento extremo. Trata-se de reservar tempo para silenciar o ruído externo, ouvir a própria mente e refletir sobre objetivos, ações e valores. É uma prática diária de alinhamento interno que fortalece clareza, foco, disciplina e autoconfiança. Quanto mais você internaliza essa prática, mais sua mente se torna um instrumento preciso de realização, capaz de transformar ideias em ações, desafios em aprendizado e intenções em conquistas. Por fim, a reflexão e a meditação conectam você com algo maior que si mesmo. Eu via essa prática como uma ponte entre a mente consciente e a mente criativa, entre o esforço individual e a inteligência do universo. É nesse espaço silencioso que surgem soluções inovadoras, ideias inspiradoras e estratégias que jamais poderiam ser concebidas na pressa e no caos do dia a dia. Ao dedicar tempo para refletir, você se torna o mestre da própria mente, o arquiteto de seu destino e o protagonista de sua própria história. Chegamos finalmente ao ponto onde todos os ensinamentos convergem.
o despertar da mente, a ação imediata, o foco disciplinado, a superação de obstáculos, a autoconfiança consolidada, a persistência inabalável, a harmonia entre riqueza e propósito e a introspecção silenciosa. Tudo se une para criar algo que vai muito além do sucesso material, a realização completa. Napoleon Hill ensinava que essa realização não é um destino isolado, mas o resultado inevitável de uma vida vivida com clareza, propósito e coragem. A realização completa é a síntese de tudo que você aprendeu e experienciou. É perceber que cada desafio enfrentado, cada medo conquistado, cada dúvida superada e cada ação tomada com intenção contribuíram para moldar não apenas os resultados externos, mas o próprio ser interior. Hill observou que os homens que alcançam essa etapa não são aqueles que evitaram fracassos ou viveram sem dificuldades. São aqueles que abraçaram cada momento da vida como oportunidade de crescimento e aprendizado. Cada revés, cada dificuldade, cada momento de incerteza tornou-se um degrau no caminho da grandeza. Para compreender a realização completa, é necessário olhar para dentro e reconhecer a própria evolução. O homem que domina sua mente, controla seus pensamentos e alinha ações com propósito, percebe que não há coincidências. Cada experiência, positiva ou negativa, foi projetada para fortalecer a mente, afiar o caráter e expandir a visão de possibilidades. Hill dizia que o verdadeiro sucesso não pode ser separado da transformação interna. Não se trata apenas do que você conquista, mas de quem você se torna no processo. Imagine uma mente que agora opera com clareza absoluta, capaz de distinguir o essencial do supérfluo, de agir com precisão mesmo em meio a incertezas, de permanecer firme diante de críticas, rejeições ou adversidades. Essa mente reconhece que o mundo exterior reflete o mundo interior. Pensamentos claros produzem resultados claros, e intenções alinhadas geram realizações concretas. Hill enfatizava que a realização completa surge quando a mente, o coração e o propósito estão sincronizados, criando uma força magnética que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com a visão do indivíduo. A realização completa também é acompanhada de liberdade verdadeira. Liberdade não significa apenas independência financeira, ausência de restrições ou conforto material. Ela significa domínio sobre si mesmo, sobre os próprios pensamentos, emoções e decisões. É a capacidade de escolher o caminho certo, mesmo quando ele é mais difícil, de permanecer fiel a valores e princípios, mesmo diante da pressão, de agir com coragem, mesmo quando o medo insiste em se manifestar. Hill chamava isso de poder pessoal, a força invisível que distingue o homem comum daquele que cria legados duradouros. Outro aspecto essencial da realização completa é a capacidade de contribuir. O homem que atinge essa etapa não busca apenas o benefício próprio. Ele compreende que sua verdadeira grandeza se mede pelo impacto que gera nos outros. A riqueza, o conhecimento, a experiência e a força da mente tornam-se instrumentos de transformação, permitindo ajudar, inspirar e elevar aqueles ao redor. Hill via a contribuição como uma extensão natural do crescimento interior. O propósito e a ação consciente não podem ser plenamente realizados enquanto permanecem isolados do bem maior que se pode criar. A realização completa é, acima de tudo, um estado de consciência expandida. É perceber que cada dia, cada decisão e cada experiência tem significado. É sentir a conexão com uma inteligência maior, com o fluxo da vida e com o poder da mente humana quando disciplinada e direcionada. Hill ensinava que a mente desperta reconhece sua própria capacidade de criar, influenciar e transformar. E é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira felicidade, a paz interior
e a sensação de plenitude que nenhuma circunstância externa pode abalar. Ao atingir a realização completa, você percebe que não há limites reais para aquilo que pode conquistar. O medo, a dúvida e a incerteza não desaparecem magicamente, mas tornam-se ferramentas para crescimento, sinais que indicam onde concentrar atenção e energia. A cada desafio enfrentado com coragem, a cada ação tomada com intenção e foco, a cada obstáculo superado com persistência, você fortalece a mente, expande a consciência e transforma o mundo ao seu redor. Finalmente, Hill nos lembra que a realização completa não é um ponto final, mas um estado contínuo de evolução. É uma jornada em que cada passo é significativo, cada decisão tem propósito e cada experiência contribui para moldar uma vida extraordinária. É o ápice de tudo que você aprendeu. Despertar da mente, ação, foco, superação, autoconfiança, persistência, propósito e introspecção. Tudo se combina em uma força poderosa, capaz de transformar sonhos em realidade, obstáculos em oportunidades e intenções em conquistas tangíveis. A realização completa não é um privilégio reservado a poucos. É a consequência natural de uma mente disciplinada, um coração corajoso e uma vida vivida com propósito. Napoleon Hill dizia que todos aqueles que seguem conscientemente esses princípios podem alcançar resultados extraordinários, não apenas na riqueza, fama ou poder, mas na transformação interior que permite viver de forma plena, consciente e impactante. E é nesse estado que o homem compreende sua verdadeira força. Não é o que ele possui, mas o que ele se tornou, a mente que ele desenvolveu e o legado que escolheu criar. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, o fim de um capítulo é apenas o começo de algo ainda maior. Cada ensinamento, cada reflexão, cada desafio que você enfrentou nesta história é uma semente plantada na sua mente. Agora, cabe a você cultivá-la com coragem, persistência e propósito. A vida não espera, e o poder de transformar seus sonhos em realidade está em suas mãos, aqui e agora. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, se sentiu a força da sua própria mente despertando, não deixe que essa energia se dissipe. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que vão alimentar sua mente e fortalecer sua jornada. Deixe o seu like como sinal de que você acredita no seu potencial e comente compartilhando suas experiências, seus sonhos e o que este vídeo despertou dentro de você. Lembre-se sempre, você tem dentro de si uma força capaz de superar qualquer obstáculo, de transformar cada desafio em oportunidade e de construir uma vida de riqueza, propósito e realização. Não espere por amanhã. Comece hoje. Olhe para frente, mantenha a fé e avance com coragem. Nada poderá deter alguém que acredita, age e persiste com o coração e a mente alinhados. Obrigado por assistir até aqui. Que cada palavra que você ouviu seja um impulso para a sua transformação e que você nunca duvide do poder que reside dentro de você. O universo está esperando para conspirar ao seu favor, mas você precisa agir, acreditar e persistir. Faça disso sua missão. A sua grandeza começa agora.